de Santo Antônio da Alegria, que se apresente. Vossa Excelência já é cliente aqui, pois é, são vários exercícios. O tribunal recebe com muita alegria. E a palavra é do relator. Bom, também, mais uma vez, cumprimento o doutor Ricardo, que é advogado também, e ex-prefeito, e quase não preciso ler aqui o relatório, viu, senhor presidente, porque trata-se de contratação de médicos, não é? E é um assunto bastante conhecido aqui, e na relação entre o prefeito de Santo Antônio da Alegria e este tribunal. Por sinal, essa semana, passando na estrada, comprei um doce de abóbora com coco. Muito bom, uma delícia. Quando fui ver o rótulo, fabricado em Santo Antônio da Alegria. O melhor. Deve ter sido daqueles investimentos em treinamento empreendedorístico que Vossa Excelência desenvolveu quando prefeito lá. Inclusive ganhou um prêmio aliás, 2 anos seguidos, né? 3 anos seguidos, um prêmio aí do SEBRAE, de prefeito empreendedor. Mas isso não quer dizer que vai ser aprovado aqui o seu contrato. O item 118, senhor presidente, cuida de recurso ordinário interposto por Ricardo da Silva Sobrinho, ex-prefeito de Santo Antônio da Alegria, contra a sentença que decidiu pela irregularidade da tomada de preços e de contrato celebrado entre a Prefeitura e Portinari Serviços Médicos, SS, para a prestação de serviços médicos em unidades do Programa de Saúde da Família. Também condenou por acessoriedade 2 termos aditivos e a correspondente execução contratual, acionando por consequência o disposto dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar Estadual 709/93. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Eu ouço com atenção o nobre defensor, doutor Ricardo. Senhor prefeito, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Edgar Camargo, excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor Sidney Beraldo, excelentíssima conselheira, doutora Cristiana de Castro Moraes, eminente secretário-diretor-geral, eminente representante do Ministério Público de Contas, servidores e a todos que nos assistem. Eu retorno aqui a essa tribuna para tratar desse contrato. Foi um apartado das contas de 2011. As contas de 2011 foram aprovadas. Foi aberto essa análise em apartado de um contrato específico de prestação de serviços médicos. Quero ressaltar que, de 2009 a 2016, todas as minhas contas já foram apreciadas por esse egrégio tribunal, todas mereceram parecer favorável. E uma questão que foi, inclusive, mencionada por Vossa Excelência, essa questão de contratos de serviços médicos sempre foi uma preocupação nossa muito grande. Essa sentença, o ilustre auditor, aborda 4 questões fundamentais, que descumpriria o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, na medida em que há a terceirização da prestação de serviços médicos. Em relação a esse aspecto, eu quero, mais uma vez, trazer a esse tribunal o questionamento que foi profundamente analisado, sobretudo nas contas relativas a 2014, que o Pleno desse tribunal analisou e reconheceu a peculiaridade da situação do caso de Santo Antônio da Alegria. Nós estamos no cantinho do estado de São Paulo, faço divisa com 3 municípios mineiros, estamos mais de 100 quilômetros de distância do Centro Médico Regional, que é Ribeirão Preto. Então, existe uma dificuldade tremenda em permanecer com profissionais médicos na nossa localidade, sobretudo em razão dessa necessidade de viagens diárias. E nós não temos nenhum cargo de provimento permanente de médico, nunca tivemos e nunca conseguiríamos preencher. Em relação à atitude da administração para tentar buscar isso,
eu encaminhei, para que Vossas Excelências tenham noção, por 2 oportunidades, projeto para criação de cargos de procurador jurídico, provimento permanente. Por 2 oportunidades, a Câmara votou contra esse projeto. Por 2 oportunidades, encaminhei para a Câmara Municipal a criação de cargo de controlador interno de provimento permanente. Por 2 vezes, a Câmara votou contra. E certamente votaria essa questão do médico. Temos a questão também do teto salarial, que os subsídios do prefeito eram baixos. Teríamos também uma dificuldade muito grande de segurar, de manter médicos no nosso município, um município de pouco mais de 6 mil habitantes e distante mais de 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Em razão dessa dificuldade, foi reconhecido nas contas de 2014 essa peculiaridade, uma situação sui generis, como relatado pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa, e depois, nas contas de 2015, a eminente relatora, doutora Cristiana, à época a relatora doutora Cristiana, por segurança jurídica, também apresentou a proposta pela manifestação de parecer favorável às contas de 2015, e agora retomamos esse assunto que remonta a 2011. Então, a história de Santo Antônio da Alegria, nós nunca tivemos um cargo de médico, nunca conseguimos ter médicos concursados, sempre os serviços foram terceirizados e sempre tivemos êxito nessa questão com alta resolutividade. Felizmente, com as licitações realizadas, o serviço foi prestado com excelência, nós tínhamos que ter médicos com qualidade, porque um despacho de um médico pedindo uma análise ou um encaminhamento para outra especialidade em Ribeirão Preto criaria um problema de logística enorme. E sempre nós tivemos uma felicidade de bons profissionais, boas empresas prestarem serviço no município com resolutividade. O que for possível resolver no município de Santo Antônio da Alegria, resolve-se em Santo Antônio da Alegria, sem o deslocamento dos nossos pacientes, muito embora a cidade seja pequena. Para que Vossas Excelências tenham ideia, eu ainda comprei, ainda no meu mandato, no segundo mandato, um aparelho de raio-x, temos ultrassom no município, temos centro de fisioterapia, temos salas para internação de questões de convalescência, questões mais simples. Nós não encaminhamos para o Centro Médico Regional Ribeirão Preto, nos hospitais estaduais. O que é possível ficar em Santo Antônio fica. Então, sempre houve essa preocupação e sempre houve êxito nesse trabalho. Portanto, aqui, em primeiro aspecto, eu queria pedir a reconsideração dessa Câmara, Vossas Excelências, para alterar e reformar essa sentença no que diz respeito a essa questão de fundo, que não seria possível a terceirização desse serviço. O segundo aspecto diz respeito à questão de não ter sido feito um levantamento, uma pesquisa de mercado. Volto a dizer, em razão da peculiaridade, é extremamente difícil fazer um estudo ou uma pesquisa na nossa região a questão do mercado. Quanto custaria isso? Portanto, as licitações, a referência das novas licitações, nesse caso foi a tomada de preço, eram os contratos anteriores, as licitações anteriores. Portanto, eu vim aqui também pedir para que Vossas Excelências acolham essa análise, porque não há como fazer uma pesquisa, praticamente impossível fazer uma pesquisa de mercado, em razão da peculiaridade, da distância do nosso município, das condições do nosso município, para fazer uma pesquisa na nossa região administrativa que reflita o que, de fato, acontece. E o fato é que os preços sempre foram preços de mercado, preços justos, preços honestos, prestação de serviços bem feitas. Então, inclusive, a assessoria técnica reconhece a possibilidade, e alguns julgados aqui também desse egrégio tribunal reconhecem a possibilidade de ter a licitação anterior como referência de preço. E outros 2 aspectos foram o aspecto formal, que no edital constava apenas a exigência de CND, sem prever a certidão positiva com efeito de negativa. Obviamente que qualquer empresa que fosse apresentar a sua documentação para habilitação e tivesse a certidão positiva com efeito de negativa, obviamente que ela seria acolhida. Foi um erro, foi um erro formal na formulação do edital, em que não causou qualquer prejuízo para qualquer licitante, não houve nenhuma impugnação em relação a isso, não traria qualquer prejuízo o fato desse erro formal do edital, em que não constava a possibilidade de certidão positiva com efeitos de negativa. E um quarto aspecto
foi a solicitação do patrimônio mínimo da empresa, que, ao invés de solicitar R$ 9.360, foi digitado no edital R$ 9.600. Uma diferença ínfima, também que não alterou absolutamente em nada a questão da exigência de capital. Nós entendemos que é possível fazer a reconsideração em relação a esse aspecto, porque houve um erro de digitação, ao invés de pedir o limite mínimo, o patrimônio mínimo de capital R$ 9.360, constou R$ 9.600, apenas isso. Então, por conta dessas questões, a gente entende que é possível fazer recomendações a quem continua lá à frente desses processos de licitação na Prefeitura. É bom que se diga, o setor de licitações do município de Santo Antônio da Alegria é coordenado por servidor público de provimento permanente desde 1989, é o mesmo servidor que atravessou várias gerações, vários prefeitos, e está lá até hoje. Então, eu fico aqui avaliando, por conta dessa sentença, que agora a gente apresenta o recurso ordinário, eu estou recebendo uma multa de 200 UFESPs. Entretanto, eu ser multado nesse momento, penso que não vai alterar essas questões, sobretudo essas questões formais, as questões de fundo também, não há como se alterar isso. Então, eu vim aqui também pleitear que seja alterado, além da considerar regular a contratação, a licitação, a contratação e por os aditivos também, pedir que seja cancelada essa multa, que eu fui condenado em 200 UFESPs, e também um envio de cópias ao Ministério Público Estadual. Eu penso que, se esse egrégio tribunal, por 2 ocasiões, discutiu essa questão e reconheceu a emissão de parecer favorável ao município de Santo Antônio da Alegria, as contas da Prefeitura, sobretudo levando-se em consideração essa condição de contratação de empresas para a prestação de serviços médicos de saúde, não há que se falar em encaminhar ao Ministério Público Estadual para apreciação dessa matéria novamente. Eu penso que também, por equívoco, constou na sentença a questão da execução contratual. Está claro na sentença que o nobre auditor reconheceu a regularidade da execução contratual, até porque a fiscalização desse tipo de serviço é feito pelo maior e mais exigente e correto fiscal, que é o povo, é a população. Os serviços eram prestados no programa de saúde médico da família. Então, houve uma grande aceitação dos serviços prestados por todos esses anos. Se analisarmos o IEGM do município de Santo Antônio da Alegria no aspecto de saúde, é sempre B ou B+, B ou B+. Então, houve a fiscalização, houve o exato cumprimento da execução contratual, nunca tivemos nenhuma intercorrência, nenhum questionamento nesse aspecto, inclusive ainda no meu segundo mandato, acolhendo a sugestão, recomendação do Ministério Público Federal, toda a aferição de controle de horário e de carga horária é feita por meio eletrônico. O Ministério Público Federal fez um trabalho de recomendação regional, o município de Santo Antônio da Alegria aderiu, justamente por conta dessa boa-fé, desse sucesso que estava havendo no nosso município. Então, em razão de todos esses aspectos, eu vim aqui pedir o provimento ao recurso mais uma vez. Doutor Edgar, todas as vezes que eu estive aqui, basicamente foi essa questão de discussão desse assunto de prestação de serviços médicos. A informação que eu tenho é que a atual gestão, que agora tem maioria na Câmara, realizou um concurso para provimento de cargos de médico e não teve não teve sucesso. Então, obviamente, esse egrégio tribunal vai poder acompanhar esse esforço do município em tentar, talvez, alterar essa realidade. O fato é que eu vim aqui pedir para que a minha gestão não seja condenada por conta disso. Eu tenho certeza que a atual administração está analisando isso, até por conta dessa peregrinação que eu estou passando aqui, e aqui tenho que agradecer, sobretudo, a esse tribunal, ao Pleno, que reconheceu, por 2 oportunidades, essa questão e emitiu parecer favorável. A atual administração
tem ciência disso também, obviamente ela está tomando as medidas para que tenhamos sucesso e êxito para talvez alterar esse quadro, mas o fato é que, historicamente, nós nunca alcançamos êxito nessa alteração e dependíamos disso para ter uma saúde de qualidade. Nós não teríamos outra saída para não oferecer ou era isso, ou era deixar de oferecer saúde à população de Santo Antônio da Alegria, que estaria absolutamente desguarnecida. Então, houve a medida, houve transparência, houve lisura, a execução contratual sempre foi bem feita e tivemos êxito nesse aspecto, é o nosso entendimento. Então, eu vim pedir o provimento ao recurso para que seja considerado regular o contrato, a licitação, o contrato, os aditivos, a execução contratual, e que seja excluída a multa que a mim foi imposta e também que não seja feito o envio dos autos ao Ministério Público Estadual. É o que eu venho pedir mais uma vez. Muito obrigado, Excelências. Senhor relator. Bom, mais uma vez cumprimento o doutor Ricardo, sempre muito incisivo aí nos seus argumentos. E eu, senhor presidente, senhora conselheira, levando em conta todos os argumentos aqui da defesa e também a especificidade do município, não é, que tem um município pequeno, distante de grandes centros, e nós realmente reconhecemos a dificuldade que se tem de contratar através de concursos médicos, levando em conta também que este assunto foi amplamente debatido já em 2 contas, né, e que foram aprovadas, eu proponho aqui o provimento desse recurso para o julgamento dos senhores conselheiros. Perfeitamente. Está em discussão, compreendido e provido. Aprovado. Cumprimento novamente, senhor prefeito.